Nós vamos convidar uma ilustre palestrante, que é a professora Roseli de Deus Lopes, e ela vai falar para a gente sobre tecnologias digitais 1 para 1 em sala de aula, desafios e oportunidades. A professora Roseli de Deus Lopes possui doutorado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, é vice-coordenadora do Centro de Instrumentação em Tecnologias Interativas, é pesquisadora do Laboratório de Sistemas Integráveis da EP-USP, onde é líder do Grupo de Pesquisa em Meios Eletrônicos Interativos. Coordena projetos de pesquisa na área de meios eletrônicos interativos, com ênfase em aplicações voltadas para educação e saúde. Faz parte do grupo de trabalho de assessoria técnica e pedagógica do programa UCA, um computador por aluno, promovido pelo MEC. Seja bem-vinda, professora Roseli. Nós vamos aproveitar ao máximo esse momento com você. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês. E vou ver se eu me acostumo com esse holofote aqui, porque eu queria enxergar vocês aí na plateia. Quem aqui é professor da educação básica? Levanta a mão, por favor, para eu ter uma ideia. Quem é gestor, diretor de escola, coordenador pedagógico? Quem é universitário? Quem é pesquisador de universidade? Tá. Quem é de empresas? Ok, o público está bem diversificado. Bom, quem eu sou? Ela já me apresentou. Eu sou engenheira de formação, me formei na Poli, fiz mestrado, doutorado, etc. E sou professora da Escola Politécnica. E por que, que a gente começou a atuar nessa área? Justamente porque a gente desenvolvia tecnologias para a engenharia, como é que a gente poderia fazer projetos de engenharia de uma forma mais avançada, e a gente começou a perceber que, para que a gente consiga avançar na engenharia, a gente tem que começar muito antes, a gente tem que começar lá no jardim da infância, porque se a gente não desenvolver novas estratégias, não adianta só na engenharia a gente querer fazer alguma coisa de diferente, seja nas empresas, seja dentro da universidade. E coincidiu também com a fase em que eu tive filhos. Então, minhas principais cobaias nos diversos projetos, principalmente quando se trata de educação básica, acabaram sendo os meus filhos. Na universidade, é claro que a gente tem as outras cobaias um pouquinho maiores, que são os nossos alunos da universidade, mas tanto na educação básica quanto nas universidades, a gente tem ainda um caminho imenso de descobertas a serem feitas, principalmente de estratégias. Como é que a gente vai conseguir avançar em relação às estratégias pedagógicas, aproveitando todo o desenvolvimento que a gente tem tecnológico, que isso a gente não está conseguindo fazer ainda. Deixa eu só mostrar aqui uma foto para vocês de onde eu sou, além de ser professora da escola, dentro da Escola Politécnica, a Escola de Engenharia, uma das escolas de engenharia da USP, nós temos vários laboratórios de pesquisa. E eu fui criada dentro de um laboratório, toda a minha iniciação científica, minha pós-graduação, eu acabei fazendo dentro do Laboratório de Sistemas Integráveis, que é um laboratório antigo, que foi criado em 75, mas já pelo nome dele, Sistemas Integráveis, ele já trazia no seu nome essa expectativa de que você ia conseguir miniaturizar os sistemas, que a gente ia conseguir fazer uma eletrônica cada vez menor, então que qualquer sistema complexo, depois de um certo tempo, poderia virar um chip, uma coisa muito pequena, miniaturizada. Então, esse laboratório ele surgiu em função disso. E, mais recentemente, em 2011, a gente conseguiu criar uma parte do Laboratório de Sistemas Integráveis, foi promovido aí a um núcleo de pesquisa da Universidade de São Paulo. Então, ele é vinculado direto à Pró-Reitoria de Pesquisa. E o nosso objetivo nesse centro, que tem um prédio que está ainda em finalização atualmente, é justamente como é que a gente consegue avançar nas mais diversas áreas, principalmente em educação, em saúde, em outras áreas de tecnologias sociais, como é que a gente consegue avançar aproveitando toda essa evolução da eletrônica, da computação e também da mecânica, porque hoje você não tem só interação com o mundo virtual só pelo teclado do computador. A gente tem uma série de outros dispositivos que estão sendo criados.
para as mais diversas áreas. Agora, na educação, é importante a gente colocar, né, que a gente tem, se você entra aí no centro médico avançado, se você entra numa empresa de engenharia como a Petrobras, como a Embraer, você vai ver uma mudança muito grande. Se você ficar 10 anos sem visitar esses espaços, você volta, você vê uma mudança muito grande. Entretanto, se a gente visita a nossa sala de aula, ela em 10 anos mudou quase nada. E agora é um momento da gente conseguir dar um salto aí disruptivo. Não de encher de tecnologia, mas de mudar a prática, apoiado pela disponibilidade de algumas tecnologias. Nesse centro mais novo, a gente tem uma infraestrutura avançada laboratorial, onde a gente consegue, inclusive, por exemplo, se eu quisesse fabricar um celular novo, eu não consigo fabricar um chip nessa fábrica, né, nesse prédio. Mas, se eu quiser fazer um celular novo, um computador novo, a gente consegue fazer as placas, inclusive. Então, você pode ir desde a concepção até a fabricação. Isso é super importante, porque se a gente quer fazer pesquisa de ponta, assim como a Faculdade de Medicina precisa do Hospital das Clínicas para conseguir fazer pesquisa de ponta na área de saúde, em engenharia a gente precisa ter trabalho em campo, a gente precisa ter laboratórios avançados nas universidades, nos centros de pesquisa e nas nossas empresas. Então, aqui é um exemplo. E, sendo uma escola de engenharia, e uma escola pública, né, a Universidade de São Paulo é pública, é muito importante que a gente possa estar desmistificando as tecnologias, que a gente possa estar influenciando políticas públicas, que a gente possa estar contribuindo na difusão e disseminação do conhecimento. Então, a gente tem atuado bastante nesse sentido. Opa, vai ou não vai? Agora vai pular 2, será? Não. Aqui não é para vocês conseguirem ler o que está escrito. Foi só porque eu quis fazer uma reflexão a respeito. A primeira vez que falaram desse negócio de colocar um computador por aluno na sala de aula foi em 2005, quando o professor Negroponte provocou, lá em Davos, lá no Fórum Mundial, ele falou sobre isso, que era possível ter um computador de $100, que era o HDL, $100 Laptop, que depois acabou dando origem para o One Laptop per Child, porque o que eles diziam era que mesmo uma criança que não estivesse na escola ainda, que não é o caso aqui no Brasil a gente consegue colocar praticamente todas as crianças dentro da escola, mas, por exemplo, em alguns países da África, você tem ainda muitas crianças que não têm acesso à escola. Então, esse projeto lá da ULPC, que foi uma ONG criada por uma equipe do MIT, queria colocar justamente essa proposta de que, se a gente disponibilizasse as tecnologias, mesmo uma criança que não estivesse na escola poderia ter uma janela aberta, né, para o mundo do conhecimento, para que ele pudesse aprender. E, naquele momento, quando a gente foi fazer uma missão técnica e discutir, eu fiquei absolutamente entusiasmada, porque nós já desenvolvíamos trabalhos na área de educação e muitas coisas que a gente já havia feito antes de 2005 esbarravam justamente na questão da disponibilização das tecnologias. As tecnologias não estavam acessíveis na mão do professor e muito menos na mão dos alunos. Então, as coisas acabavam ficando confinadas apenas a você conseguir fazer uma publicação num congresso, num seminário, um artigo científico, mas não virava inovação efetivamente, não ia para o mundo real para ser utilizado pelas pessoas. Então, eu escrevi ali um texto sobre qual era a minha percepção inicial, e uma das coisas que eu coloquei aqui nesse texto era que, por exemplo, que essas tecnologias eram enabling technologies, que elas eram necessárias, mas certamente não eram suficientes para provocar qualquer alteração na escola. Porque, assim como você pode colocar uma biblioteca super avançada na escola, essa biblioteca pode ficar trancada sem utilização. Assim como aconteceu com muitos dos computadores, né, desktops, que foram colocados em muitas escolas. Acabaram ficando trancados dentro de uma sala por razões diversas. Outra coisa que eu coloquei na época era que pesquisa e desenvolvimento de metodologias educacionais que explorem as possibilidades de atividades individuais e coletivas, seja de alunos, seja de professores, né, síncronas e assíncronas, então, que você está fazendo ao mesmo tempo e coisas que vocês não estão juntos ao mesmo tempo, dentro e fora da sala de aula, e dentro e fora da escola. Porque um dos problemas que a gente tem, né, no Brasil é que as nossas crianças ficam pouco tempo na escola. Mas também, se elas ficarem mais tempo na escola, a gente tem que ter atividades que sejam interessantes e motivadoras. Não adianta só aumentar o tempo. Mas, se elas não ficam o tempo inteiro na escola, será que elas não podem usar, a partir da disponibilização de tecnologias, usar essas tecnologias para fazer atividades relevantes, mesmo num ambiente fora da escola? Outra coisa que eu coloco na época era a preocupação com a questão de hardware e software, mas que seguisse padrões
abertos e que tivessem interoperabilidade. Você não pode ficar refém de um único fornecedor para nada, seja de software, seja de hardware. E os sistemas têm que conversar. Assim como na área médica houve um avanço muito grande, né, de diversos fabricantes que seguem padrões, então você pode comprar um equipamento de um fornecedor, acoplar o de outro fornecedor, um software de um fornecedor com outro. Na área de educação, a gente precisa fazer um movimento forte nesse sentido. Não é só a questão de Linux, né, mas assim, no mais amplo sentido aí do que se fala de hardware, de serviços, né, de software, que a gente consiga ter um potencial, inclusive, para desenvolvimento de novas empresas no nosso país, né? Que você possa criar novos negócios, né, na área de educação, com o objetivo não só de gerar renda para quem vai montar esses negócios, mas que a gente aumente a oferta de produtos de qualidade. Outra coisa que eu coloquei, né, que era uma revolução possível, né, que a gente enxergava que essa disponibilização, com as condições que eu coloquei aí anteriormente, poderiam potencializar uma grande mudança. Bom, eu adoro ficção científica, né? E outro dia minha filha também, não, agora ela já está grande, mas quando ela era muito pequena, minha filha, eu estava deitada na cama, ela falou assim, não, mãe, fica aí, agora eu sou sua médica. Ela devia ter uns 4 anos de idade. Aí ela pegou um computadorzinho de brinquedo, na época, não era um computador de verdade, portátil, pegou um binóculo e chegou perto de mim e começou a me examinar com o binóculo. Eu falei, filha, o que você está fazendo? Não, mãe, eu estou te examinando por dentro, né? E depois ela ia lá no computador e escrevia. Então, assim, a ficção científica, seja das crianças, né, que elas acabam imaginando coisas, ou a ficção científica escrita por autores, que eles não estão só baseados na imaginação deles, mas, normalmente, os grandes autores de ficção científica são aqueles que vão lá dentro dos laboratórios de pesquisa e que têm contato, né, não só com a literatura, mas com as tecnologias dentro dos laboratórios, muito antes deles se tornarem produtos e serem colocados no mercado, né? Então, bom, quem assistiu essas coisas via todos esses comunicadores, telepresença, etc., e muitas das coisas que a gente via nesses filmes, né, começaram como coisas trambolhudas, etc., e a gente consegue vir aí para miniaturização, redução de consumo de energia, redução de uma série de problemas, né, eletromagnéticos, etc. Quer dizer, você vai aumentando a sofisticação e a qualidade dos produtos pela demanda, e tem o mercado também, né? Questões de mercado. Aqui tem uma figura que o pessoal da Intel me cedeu, eu modifiquei alguma coisa, mas se você for pegar a história do próprio computador, você vai vendo que aí tem o Moore, que foi um dos fundadores da Intel, por exemplo, que tem a lei de Moore, então, que ele previu como é que seria o comportamento, né? Quer dizer, a gente consegue, aí, ao longo dos anos, se vocês forem ver, em 2005, né, que foi quando começou a história de um computador por aluno, se você pegasse a capacidade de processamento de um telefone celular daquela época, ele já tinha uma capacidade de processamento maior do que o computador que levou o homem à Lua. Né? Então, as coisas têm evoluído muito mais rapidamente do que a nossa capacidade, né, de desenvolver aplicações interessantes e da gente conseguir se apropriar de tudo isso. Normalmente, quem se apropria muito mais rapidamente dos recursos, quem é? Que tem mais tempo que a gente, né? A gente tem tanto tempo, tão pouco tempo para fazer coisas, que quem consegue explorar os recursos, por exemplo, de um telefone celular, né, ou de um computador, ou a capacidade de processamento de um computador, quando você compra aquele último tipo, é aquele que vai lá, de repente, está jogando um jogo que precisa usar o hardware gráfico, toda a capacidade de processamento. Normalmente, não um usuário como nós, mais velhos. Não é? Então, essa aqui tem evoluído muito rápido, e a gente chega ali, em 2005, a uma situação em que computadores muito pequenos eram possíveis, porque a gente tem uma eletrônica que já pôde ser miniaturizada. A gente está vivenciando um momento em que a tecnologia de comunicação sem fio, Wi-Fi, também já estava desenvolvida. Então, você começa a criar aí condições, só que não eram condições ainda comerciais, porque lembro que em 2005, para comprar um laptop era mais caro do que um desktop. Então, é mais uma questão de mercado, né? Porque se eu quiser comprar, ou melhor, se eu quiser reduzir o custo da eletrônica, eu preciso ter larga escala, né? Eu não vou conseguir vender alguma coisa num preço muito reduzido se eu não tiver uma grande quantidade. Então, nessa época, era muito mais uma briga para colocar esse tema em pauta e impulsionar, né, o desenvolvimento de soluções para esse mercado, do que um desenvolvimento
técnico. Quer dizer, é claro que a gente teve muitos avanços nessa época de 2005, por exemplo, redução de consumo de energia, algumas telas que consumiam muito menos energia, porque se você vai colocar aí 3 bilhões de laptops, a gente precisa construir algumas hidrelétricas para gerar energia se o consumo for muito elevado, né? E daí em diante. Opa. Foi ou não foi? Foi. Bom, 2022, a gente vai ter 10 bilhões de humanos, mais ou menos, né, se as pessoas não tiverem muitos filhos. A gente vai ter, talvez, aí de 100 a 1.000 computadores. Hoje a gente já começa a ter, porque computador é qualquer coisa que execute algum tipo de processamento, né? Então, você já tem chips implantados aqui, foi só uma aberração, mas... Você já tem situações em que você pode melhorar a audição de alguém, você tem situações em que você poderá até aumentar a visão, que é esse conceito de humano aumentado. Quer dizer, não só um device que está externo, mas que a gente pode ter outras coisas também, ou para corrigir alguma dificuldade que a pessoa já tenha, ou para ampliar, porque aquele é um profissional que vai ter que desenvolver algum tipo de atividade. Então, a eletrônica tem evoluído muito e que vai permitir uma evolução contínua. E a gente precisa assistir bastante filme de ficção científica, porque a gente consegue imaginar como é que era a nossa vida antes de ter um celular? Faz pouco tempo atrás, né? Tem uma série de tecnologias que hoje estão na mão da gente, ou estão em casa, e que a gente não sabe como é que a gente vivia antes de tê-las, não é? A gente espera sempre que elas melhorem. Mas, muitas vezes, a gente fica nesse lado mais passivo, né? Esperando que as coisas apareçam, e a gente precisava mudar um pouquinho de postura, né? Quais são as tecnologias que a gente precisa? Qual é aquilo que realmente é necessário, o que às vezes pode ser uma aberração. Meu filho, outro dia, então, minha segunda cobaia, não minha filha, meu filho, outro dia, estava falando dessas coisas para ele, outro dia, já alguns 4, 5 anos atrás. Né? Ele falou assim, mãe, você está falando dessas coisas, mas o Isaac Asimov, né, um autor aí de ficção científica famoso, em 1988, vocês lembram 1988? Não, vocês são muito jovens, né? Não lembro mais. Ele deu uma entrevista e ele falou de coisas, não falou os nomes, porque essas coisas não existiam ainda, né? Então, sistemas de respostas, uma enciclopédia aberta, construída coletivamente, a humanização das tecnologias. Então, esse autor de ficção científica, se vocês forem lá no YouTube, vocês vão ver uma sequência de vídeos que, inclusive, já tem tradução para português, onde ele fala o que é esse mundo que ele imagina que é o mundo que a gente deveria estar vivendo já. Né? Então, vale a pena conferir. E o que é importante em tudo isso? Que a gente precisa prever as possibilidades, mas é muito importante que a gente enxergue as oportunidades e construa o futuro que a gente quer. Porque, dependendo do caminho que a gente está indo, né, no desenvolvimento tecnológico, a gente pode ir por caminhos que não sejam tão interessantes. Né? A gente é que tem que definir para onde a gente quer que ir, o que é prioritário. Né? Então, o que a gente enxerga nessa área de educação é uma evolução contínua e que a gente tem que estar preparado para isso, aberto para isso. Né? As crianças são nossas parceiras tecnológicas, né? Que eles conseguem explorar o potencial das tecnologias mais rapidamente do que a gente. Mas a gente tem que pensar que eu tenho um cenário que a gente tem que estar estimulando a colaboração, né? A democratização da informação, a democratização de estratégias para conseguir converter a informação em efetivo conhecimento, integração entre as nações. Então, o primeiro passo era essa briga aqui, que era acesso aos dispositivos. O segundo é acesso à comunicação, que funcione. Né? Essa é a briga atual grande aqui no Brasil. A gente quer sistemas que potencializem a autoria, não um simples consumidor de informação pronta. Né? No debate da manhã, a gente viu bem claramente isso. Quer dizer, os indivíduos que a gente precisa são indivíduos que sejam felizes, né? Que consigam resolver problemas, indivíduos que consigam, né, viver em sociedade. Então, eu não quero um monte de indivíduos que vão decorar um monte de coisa, porque hoje memória não é o problema. Né? Se você sabe fazer boas perguntas, você não tem limites. Então, o que a gente precisa desenvolver são estratégias para conseguir aprender e produzir e viver de forma colaborativa. E é importantíssimo que a gente consiga desenvolver esses meios, né, essas tecnologias, que sejam acessíveis a usuários com características diferentes, né, com necessidades diferentes. Então, eu posso ter uma criança ali que tem dificuldade motora.
Então, eu tenho ou algum tipo de problema cognitivo. Então, como é que a gente consegue ter, mesmo tentando ter design universal, tem hora que não dá para ser um design universal. Você vai ter que ter algum dispositivo que seja diferente, que respeite as necessidades de cada pessoa. Outra coisa que é importante é que o aprendiz é móvel. A gente vive falando das tecnologias móveis, mas quem é super móvel, principalmente se forem crianças, né, são os usuários. Então, as tecnologias elas têm que ser da pessoa. O desktop, que chamava de personal computer, na verdade, era um promiscuous computer, né? Porque todo mundo mexia nele, fazia o que queria. O verdadeiro pessoal acaba sendo hoje o quê? O celular. Esse é o mais pessoal que a gente tem e que ele ainda é visto como um inimigo da escola. Né? Então, será que esses dispositivos que estão evoluindo muito, você tem hoje celulares, você tem tablets de todos os tamanhos, etc. Inclusive, em 2005, por exemplo, você tinha num tablet capacidade de armazenamento o quê? De 1 GB, que dá para armazenar coisas para caramba. Né? Hoje, você já tem dispositivos, como a nossa colega está segurando ali, que tem o quê? 64 GB. Né? Tem uma série de outros recursos que, em 2005, a gente não tinha. Então, isso que é importante, da gente conseguir ter dispositivos que possam estar à disposição por um preço justo, né? Que tem que ser baixo para ser justo, né? Até dependendo do tipo de atividade. O device ele pode vir de brinde, né? Em troca de algum outro serviço, né, que seja adquirido. Então, a gente está à frente aqui, realmente, é uma oportunidade de revolução frente a essas possibilidades que se apresentam. A gente fez um estudo que, para quem quiser se aprofundar um pouco, a gente queria entender, e a gente teve a oportunidade de fazer um estudo com a Fundação Vitor Civita e com o apoio do IBOP, para entender qual era o uso do computador e da internet nas escolas públicas. A gente conseguiu entrevistar 400 escolas de 13 capitais para entender o que é que tinha de tecnologia naquela época, ali, 2009, finalzinho de 2009, começo de 2010. E aí tem todo o resultado da pesquisa na internet, né, nessa referência. Mas o que é importante? A gente tentou elencar quais eram os tipos de atividades que os professores faziam usando o computador e a internet, e que tipo de ferramentas eles usavam. Né? Então, tentar entender isso. E se eles usavam essas coisas com os alunos? E o que a gente viu aqui? Primeiro, as escolas de capitais que normalmente tinham computador eram escolas de ensino médio. Escolas grandes, que às vezes têm 1.000 alunos, né? 500, 1.000, às vezes até mais, e que tinham em torno aí de 15 computadores, e nem sempre todos funcionando. E, às vezes, a rede também não funcionava. Né? Então, quer dizer assim, a gente viu uma série de problemas que vocês conhecem melhor, né, do que eu, que vocês estão ali dentro das escolas. É claro que, às vezes, a gente tem escolas onde a gestão é melhor, e as secretarias, etc., funcionam melhor, e outras não. Então, você tem uma pequena variação. Mas, em geral, o que a gente viu é que os professores tinham, ao longo do tempo, recebido muitas formações onde o foco era na tecnologia, o foco era na ferramenta que ele ia usar. E, dali 3 anos, e agora o ciclo tecnológico, dali 6 meses, 3 meses, já tem alguma coisa nova, então aquela formação já está vencida, eu tenho que aprender de novo a outra ferramenta. Então, o foco era na ferramenta e não na atividade pedagógica. Então, isso tem que mudar, e hoje, com a disponibilização, né, de você ter o dispositivo, poder levar para a sua casa, etc., dá agora para a gente pensar nessa nova formação, que ela é o quê? Foco na pedagogia, à luz da tecnologia, não foco na ferramenta. Né? Então, aprender, como é que eu, professor, aprendo usando a tecnologia? A gente não aprendeu assim. Então, como é que a gente consegue aprender coisas que a gente ainda não sabe e ensinar o nosso aluno a aprender? Que isso é o mais importante que a escola tem que transmitir. Né? Como é que eu tenho autonomia nesse processo, como é que eu desenvolvo autonomia para aprender? Outra coisa que a gente viu que é absolutamente fundamental nessas entrevistas, que onde eu tinha usos um pouco mais avançados da tecnologia dentro das escolas, seja só pelos professores ou dos professores com os alunos, era quando a tecnologia estava integrada ao projeto político-pedagógico da escola. Senão, fica lá a sala bonitinha, às vezes trancada, e não serve para nada. Outra coisa que eles apontavam, que a dificuldade, né, para poder realmente fazer um uso efetivo, era a questão de disponibilidade de recursos e infraestrutura para todas as atividades. Porque, principalmente numa escola de ensino médio, se o professor só pode levar os alunos uma vez por semana, e com tantos professores que dão aula para aquela mesma turma, sei lá, o professor de geografia não conseguiria usar todas as semanas com aquela mesma turma. Você tem que ter um rodízio. Então, dificilmente o professor coloca isso como uma atividade dentro, né, da sua programação. Na hora que agora a tecnologia está disponível,
o professor e o aluno vão usar de acordo com as suas necessidades pedagógicas. E aí a gente precisa de uma formação do professor para que ele consiga perceber, porque existem algumas coisas que são meio óbvias, né? Que são os exemplos que a gente usa. Nossa, se eu tivesse isso, eu ia aprender geografia assim. Ah, se eu tivesse isso, eu teria aprendido história, etc. Não, se eu tivesse esse potencial, eu ia conseguir colaborar com o meu outro professor. Então, tem vários exemplos hoje que são mais óbvios, mas existe muito mais aí para ser descoberto. Mas flexibilidade de tempo e espaço e ter os recursos à disposição do professor, isso é absolutamente fundamental. A gente tem resultados, não só nossos da USP, mas de outras universidades e centros de pesquisa, que participaram do pré-piloto, que foram poucas escolas, o pré-piloto foram só 5 escolas, e depois do piloto, que está acontecendo atualmente. A gente da USP está acompanhando algumas escolas em São Paulo e algumas poucas escolas à distância, né? Quem está acompanhando, na verdade, são as universidades do Mato Grosso do Sul e do Amapá, para a gente tentar perceber quais são as diferenças. E aqui a gente tem uma coletânea de vídeos que vocês podem conferir naquele endereço está ali, o youtube.com/ucaprojeto, porque aí vocês vão ver professores e alunos de verdade, gestores de verdade, técnicos de verdade, falando dos problemas, não só das coisas que deram certo. Porque a gente teve muitos problemas. Problemas de, às vezes, a infraestrutura de comunicação que não funcionava. Problema de... Pode levar o computador para casa ou não? Então, se não leva para casa, eu tenho que conseguir recarregar as baterias. E as baterias, quanto tempo elas duram? Né? E onde que eu vou guardar os computadores? Porque a região dessa escola é uma região que pode ter algum problema, como muitas que a gente tem no Brasil. E esses computadores podem ser roubados, etc. Então, há uma série de problemas que foram identificados e que, nos diversos relatórios do UCA, principalmente da fase pré-piloto, isso já foi apontado, e a fase piloto está acontecendo agora. Então, principalmente no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, do Congresso agora, né, que ele mudou de simpósio para congresso, vocês vão ouvir relatos, né, e trabalhos publicados sobre o que anda acontecendo nas escolas. Agora, uma questão que é absolutamente fundamental, de onde que as coisas dão certo, né, que também foi falado hoje de manhã, né, no debate, é assim, as escolas onde você tem uma boa gestão e que você integra as suas atividades adequadamente no projeto político-pedagógico, as coisas funcionam. Né? Então, essa é uma condição necessária também, não só colocar as tecnologias, mas ter uma boa gestão, não só da secretaria, mas uma boa gestão da escola. E acontecem coisas maravilhosas. Eu não vou ficar falando todas elas, mas a gente vê a questão de reorganização de tempos e espaços. Os próprios alunos e professores pedindo para reorganizar tempos e espaços. Eles falam, nossa, agora que a aula de história está legal, bateu o sinal, a gente tem que mudar de canal e fazer outra coisa. Então, os próprios professores e alunos pediram, né, em algumas escolas, para que houvesse uma mudança na grade. Professores que começam a trabalhar em conjunto. A professora de história e o professor de artes. Ah, mas agora que, né, se a gente fizer uma dobradinha de história seguida uma dobradinha de artes, a gente pode continuar numa atividade que seja mais motivadora para os alunos. E tem o ponto de interconexão, que antes as atividades ficavam no caderno do aluno e o professor saía. Agora, se você tem um meio digital, você tem um espaço de compartilhamento e registro dessas informações. Não é só fecha a sala, estou lá com os meus alunos. Né? Você tem outras possibilidades de, inclusive, valorizar o trabalho desenvolvido pelos professores com seus alunos. Colaboração efetiva entre professores e alunos e professores. Aumento da motivação. A gente teve situações de familiares que vinham perguntar o que está acontecendo com essas crianças. Né? Eu não preciso mais acordar o meu neto para vir para a escola. Né? Então, assim, agora, isso não é que vai acontecer em todas as escolas. Foi como eu falei para vocês, é uma condição necessária, mas você tem uma série de outras questões na escola que também tem que funcionar. É importantíssimo o envolvimento de toda a escola. Quer dizer, na hora que você coloca um computador por aluno, alguns professores até brigaram, mas é só para os alunos e os professores. É que, quando se colocou esse nome no projeto no Brasil, se fala assim, mas é tão óbvio que tem que estar na mão dos professores que não se colocou mais. Né? E os outros agentes que estão dentro da escola? Eles também têm que ser incluídos. Né? E a questão do envolvimento da comunidade, de poder levar para casa, para alguém que nunca teve contato com essas tecnologias. Isso é absolutamente fundamental. Se é um dispositivo móvel,
e podia até resolver esse problema de logística, né, de carregar as baterias. Se eu tiver energia suficiente em casa, já podia trazer o equipamento. E também de manutenção. Quando o equipamento em escolas e que o equipamento realmente era de cada criança, você via que, mesmo quando apresentava, porque os primeiros equipamentos às vezes davam defeito, né? Mesmo quando tinha um defeito, a criança falava, não, esse é meu, eu não quero trocar por outro, esse é meu, eu cuido, né? A questão da autoria. Em muitos projetos, se dá uma ênfase muito grande em conteúdos prontos, né? Apostila pronta, conteúdo pronto, isso é muito bom, né? Quando a gente tem conteúdos de qualidade, isso é muito bom. Mas a questão da autoria, se eu quero alunos autores, eu tenho que incentivar a possibilidade de autoria do professor, mesmo que, num primeiro momento, seja uma autoria mais simples, né? Mas isso é muito importante. Na hora que você tem o potencial da autoria coletiva, outra coisa que com ou sem computador, né, é muito rico de você poder fazer projetos com grande profundidade, de longa duração, que principalmente sejam de interesse do aluno, que o aluno escolhe os temas. A gente tem vários projetos aí de escolas no mundo que trabalham fortemente com isso. Quando isso está agregado ao acesso às tecnologias, é como a gente falou, né? Quando o aluno sabe fazer boas perguntas, aprende a fazer boas perguntas, não tem limites. Depois eu mostro alguns exemplos para vocês. Bom, ampliação de linguagens, respeitar e envolver gestores, professores, funcionários, alunos e comunidade quando você faz um projeto como esse. Não adianta querer incluir digitalmente os alunos se você não envolver toda a comunidade da escola e do entorno. E o que é mais importante que eu vejo num projeto como esse é de você poder, porque não adianta nada colocar uma lan house num bairro, porque o bom uso dos recursos, ele depende de uma ampliação de repertório, né? Ele depende de você indicar, olha, quais são as possibilidades que você ainda não conhece, não é só ter acesso à internet. E a escola é o melhor lugar, por isso até que foi colocado esse nome de UCA, um computador por aluno, porque no Brasil o nosso foco é a escola, é o professor. Aquele é o lugar que vai poder irradiar boas práticas e realmente potencializar o uso da internet, né, a favor aí do crescimento das pessoas. Aqui tem um depoimento também na internet que foi do começo, mas a gente tem outros, mas esse me emocionou muito, porque você tem aqui, foi espontâneo, né? Eles foram na casa de um dos meninos que levava o computador para casa, inclusive o Jefferson era um dos monitores na escola, monitor tecnológico, que quando a gente estava ainda numa fase de protótipo, tinha que ficar trocando a versão do sistema operacional, dos aplicativos, etc. E aqui vocês vão poder conferir os depoimentos, né? Ó, o pai falou que ninguém me ensina nada, quem diria que meu filho iria me ensinar, né? Que foi a reação que ele teve naquele momento. E o menino tomou um susto quando o pai falou isso, né? Ele falou assim, tipo assim, se alguém não sabe, a gente ensina, né? E tem vários outros vídeos, né, naquela coleção, naquela coletânea, desse menino, dele falando o que era ser monitor, a responsabilidade dele de estar envolvendo, né, seus outros colegas, etc. Bom, e a mãe do Jefferson falou que ela estava entrando no futurismo. Mas é nisso que a gente acredita, mas está muito longe ainda, né? A gente tem uma série de ameaças, principalmente quando a gente fala de rede pública, que é descontinuidades, interrupção ou não formalização de responsabilidades em projetos e programas. Na verdade, a gente tem que ter políticas de Estado, não políticas de governo. E, às vezes, mesmo dentro de um governo, se há uma mudança de secretário, seja no município, seja no Estado, vocês sabem que muitas coisas acabam sendo interrompidas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só neste projeto, né, mas quando se trata de educação. Outra coisa que é um problema sério. Você fala, poxa, colocaram lá os computadores, mas agora começaram a quebrar. Quem é responsável pela manutenção? Né? Seja na época dos desktops, seja agora neste novo momento. Manutenção é um problema. Atualização de hardware, de software, comunicação. Eu me planejei para fazer uma atividade e aí agora a internet não está funcionando. Então, o professor sempre tem que ter o plano A e o plano B, porque no Brasil a questão da comunicação ainda será um problema sério por alguns anos. Os telefones celulares de vocês funcionam? O meu também não. Né? Funcionava melhor em Moçambique. Eu fui dar uma palestra lá, estava funcionando melhor lá. Quer dizer, a gente tem problemas que têm que ser resolvidos, e vão ser resolvidos. Só que a gente precisa sempre ter o plano A, o plano B. Não pode ficar totalmente dependente de comunicação externa. Há uma série de atividades que a gente pode fazer usando só a comunicação interna, de um computador com o outro. Posso ter um servidor dentro da escola. Outra coisa que é importante
a questão de atividade de formação continuada. O mundo está evoluindo. Não adianta a gente terminar um curso, aí vai para a escola, a gente acha que sabe tudo. Assim como o nosso aluno vai ter que aprender sempre, a gente que está na escola também vai ter que estar aprendendo, né? E a tecnologia vem junto. O foco não pode ser na tecnologia, ela tem que vir junto. Um dos projetos que a gente começou também por essas vivências na escola foi um projeto de pesquisa na questão de tecnologias assistivas, porque a gente sabe que já existe muita coisa já disponível para serem utilizados com desktops e mesmo com laptops. Mas, com esses laptops educacionais, muitas coisas não funcionam, ou as pessoas não sabem, etc. Então, um dos projetos do qual a gente participa é de quais são as tecnologias assistivas que já existem, que podem ser colocadas nesses laptops, e o que ainda precisa ser feito. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui, junto a algumas escolas de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e do Amapá, para a gente tentar identificar algumas dessas questões. Então, quem tiver interesse, a gente pode depois trocar. Quando a gente foi chamado pelo MEC para falar, e aí, vocês estão no UCA, e o que vocês estão enxergando, né, para ampliação e evolução desse programa? Primeiro, a questão de políticas públicas. A gente tem que dar continuidade a políticas públicas, que a gente já teve várias, para redução. Hoje, a gente já não consegue comprar um laptop. Em 2005, não dava, né? Então, a gente já teve uma redução de impostos nas diferentes esferas, uma série de incentivos, mas que ainda é muito pouco, né? Quer dizer, quando eu tenho alguma tecnologia que é adequada para a educação, a gente tem que conseguir reduzir tudo que for possível, em todas as esferas, porque a gente tem que dar acesso àquilo que for melhor, né, neste instante de tempo, que for melhor hoje, para que os professores e os alunos tenham acesso, independente de que classe social, né? Outra coisa que é importante em qualquer projeto é a questão de comunicação, porque se você não deixar claro quais são os objetivos do projeto, às vezes esses equipamentos despencam lá na escola e a escola nem sabe por que aquilo chegou lá. Então, muitos dos projetos têm falhas graves na questão de comunicação do projeto, né? E não há uma compreensão da comunidade, da escola, etc. Então, em locais onde essa comunicação foi bem feita, os projetos, né, do piloto têm dado mais certo. Outra coisa que é importante também é a questão da formalização das parcerias e responsabilidades. Porque, como a nossa educação aí tem ministério, tem secretaria estadual, tem secretaria municipal, vocês sabem que é uma confusão, né? E, na hora que dá algum problema, a culpa nunca é de ninguém, né? Você empurra para cá e para ali. Então, é muito importante deixar muito claro quem tem responsabilidade com o quê. Bom, a questão da formação, existe uma série de questões, mas tem outras palestras aqui que tratam de formação. Mas, na nossa visão, a participação dos alunos, quando se trata de tecnologia, ela é muito importante. Porque, se você faz uma atividade de formação só com o professor fica imaginando, será que isso vai dar certo na escola? Agora, quando você coloca os professores trabalhando junto com os alunos, muda totalmente, porque o professor pode se concentrar mais nos aspectos pedagógicos e os alunos são seus aliados tecnológicos. Inclusive, no caso das escolas do piloto, né, do pré-piloto, a gente chegava para as crianças e falava assim, olha, a gente não sabe se esse negócio vai dar certo, né, mas a gente precisa descobrir se vai dar certo, e vocês são os nossos parceiros. Então, volta e meia, eles apareciam com sugestões para o professor de língua portuguesa, etc. Né? Professora, sabe que dá para fazer tal coisa? Né? Por quê? Porque eles queriam, né, utilizar os equipamentos, então eles traziam sugestões que, às vezes, eram muito pertinentes. Né? Teve uma aula de literatura que a professora pediu, não, agora ninguém vai usar o computador, fechem. E aí uma das meninas não fechou. E a professora ficou indignada, porque ela falou assim, poxa, mas o nosso combinado sempre estava funcionando. Quando não era para usar, vocês fechavam. Por que você está com o computador aberto? Ela falou, mas, professora, a senhora está falando da autora, né, da fulana? Ela está aqui dentro do meu computador falando. Será que a gente não podia ouvir o que ela está falando? Né? Então, situações assim. E a professora, como assim? Aonde? Onde você encontrou? Eles têm mais tempo que a gente. Né? Então, assim, é uma aliança absolutamente fundamental. E, inclusive, algumas crianças e jovens que tinham problemas sérios de comportamento, né, que não se adequavam, né, viraram lideranças na escola. Né, nesse sentido, eles eram os parceiros tecnológicos dos professores. Avaliação. Qualquer coisa tem que ter uma avaliação continuada, não para punir ou premiar, mas para verificar se está indo no rumo certo. Né? E esse é um dos problemas que a gente tem aí no UCA. Né? Bom, pesquisa, eu preciso defender aqui o desenvolvimento. Né? Afinal, a engenharia brasileira tem que ser protagonista, a gente tem que estar desenvolvendo
soluções de todo tipo, seja de hardware, de software, de conteúdos, em parceria, né, com as pessoas das diversas áreas de aplicação. E a gente precisa envolver seriamente as diversas entidades responsáveis por pesquisa, por desenvolvimento e por inovação, que é conseguir transferir as coisas para o público. Não a gente ficar sentado na janelinha esperando que alguém desenvolva alguma coisa lá e a gente ser simplesmente um usuário daquilo que vem de fora. Né? A gente tem que falar o que será que a gente precisa na escola, o que não é bom, como é que deveria ser. Né? E a gente passar a ser mais protagonista. A questão da infraestrutura... A gente precisa ter um ecossistema digital, quer dizer, a comunicação precisa funcionar. Então, o Ministério da Comunicação aqui, das comunicações, tem que estar envolvido. Não só da gente falar de internet, mas falar, por exemplo, de TV. Como é que a gente usa a TV digital, né, a favor da educação? Como é que a gente consegue criar mecanismos, né, para atualização, manutenção? Outra questão... Se eu tenho um dispositivo ligado, vocês sabem que vários fabricantes já têm alguns recursos que, se alguém roubar o nosso dispositivo, a gente consegue rastrear, né? Tecnologicamente, isso é possível. Então, por que eu não posso ter mecanismos, né, que verifiquem o equipamento está sendo utilizado, não está? Né? Porque no Proinfo a gente tinha muitas situações assim, ia um conjunto de computadores para dentro da escola, e aí você pedia um relatório para avaliação. Quem fazia o relatório da avaliação era o gestor lá na escola com a sua equipe, e ele falava, não, está tudo maravilhoso porque eu quero receber mais equipamentos. E, na verdade, não estava acontecendo nada. Hoje você tem vários outros recursos, de novo, não é para punir, não é para premiar, mas para ver o que está acontecendo, porque se não está sendo usado, pode ser que o processo de formação não tenha sido bem feito, então você tem que ir lá e reforçar. Bom, aqui eu botei o ovo à galinha porque eu perguntei, né? Quem nasceu? Não tem que ter aquela velha pergunta, né? Mas a minha filha me deu a resposta outro dia. Ela falou que a dinossauro teve um problema, botou um ovo meio estranho, e aí nasceu a galinha. Então, foi primeiro o ovo. Bom, a gente precisa identificar quais são as necessidades, quais são as tecnologias. Volta e meia na escola, a pessoa fala, não, está tudo evoluindo muito rápido, então eu foco na tecnologia, eu vou comprar o último modelo, você compra uma Ferrari, e, na verdade, se você tivesse um Fusquinha, ia resolver naquele momento. E você gastou um monte de dinheiro e não usou direito. Então, a gente precisa entender direito quais são as nossas necessidades. Então, o foco é nas necessidades de inovação pedagógica, mas tendo em vista essa rápida possibilidade de inovação tecnológica. A gente não pode estar no milênio passado. A gente nasceu no milênio passado, né? Mas a gente está vivendo neste. Então... Se a gente olhar, por exemplo, só a capacidade de compra do nosso Ministério da Educação, qualquer coisa que ele queira comprar, ele vai mover a indústria eletrônica, porque se você tiver mais do que 4, 5 milhões de unidades para serem fabricadas, você pode mudar toda a produção numa planta, né, da indústria de eletrônica. Então, se a gente olhar aqui, a gente pode induzir a indústria a fabricar aquilo que a gente quer, não ficar esperando, né, ver o que eles vão colocar no mercado. E aqui a gente tem que juntar os nossos profissionais de educação e engenharia e outros profissionais, aqui eu só coloquei os principais ramos, para que a gente consiga ser protagonistas nessa questão de infraestrutura, né, de todos os sentidos, não só dos devices, mas de todo o sistema de comunicação, etc. Alguns dos problemas que a gente teve no UCA, que já tinham sido antecipados pelo pré-piloto, mas que acabaram não sendo implantados no piloto. A gente fala assim, a gente sabe em que planeta a gente vive, a gente sabe em que país a gente vive, e os equipamentos podem ser roubados, e a gente quer que as crianças levem os equipamentos para casa, sem que elas sejam colocadas em situação de risco. Então, a gente encomendou a tal da trava de segurança, mas que não foi habilitada. Né? A gente também fala assim, olha, o pessoal no Paraná já tem um sistema de monitoramento de uso dos desktops. A gente pode fazer a mesma coisa com os laptops, para ver se estão ligados, por quanto tempo, que tipo de programas usaram, etc., para a gente ter alguns relatórios de gestão. Isso também não foi feito. Né? Então, já tinha sido antecipado, mas não foi feito. Outro problema que a gente tem é a questão da conectividade intra- e extra-escola. Então, eu tenho que ter conectividade à internet, mas eu preciso garantir que a rede dentro da escola funcione adequadamente. E a gente tem escolas com características muito diferentes. A gente tem, sei lá, em Brasília, a gente tem uma escola de lata.
né, no Planalto. Então, a comunicação sem fio, vocês já viram com o telefone celular de você, que dependendo de onde você está, funciona melhor ou pior. É a mesma coisa quando a gente fala de Wi-Fi. Eu preciso saber como é que é a estrutura da escola para fazer um bom projeto. Então, há soluções técnicas, mas a gente precisa, né, trabalhar em cima disso. Agora, a questão de banda larga. Que nome infeliz que botaram aqui no Brasil, né? Banda larga. Né? A gente lá no Amapá tem o MSI, que é o Movimento do Sem Internet, mesmo na universidade. Né? Então, enquanto no Brasil a gente está falando que a gente vai botar 1 mega, e não consegue nunca botar 1 mega, né? Você pode até pagar 1 mega, mas não é 1 mega que você tem. Às vezes com 1.000, 2.000 alunos numa escola, que é o que você coloca de banda, às vezes, na sua casa. Na Coreia, eles estão botando 1 giga, e daí para frente. Né? Então, se a gente olhar outros indicadores na área de educação, né, de países como Finlândia, Coreia, etc., a gente vai ver. Né? Tem que olhar o que os caras têm em casa, o que os caras têm na escola. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Então vou ter que... Agora, no modo fast. A gente trabalhou em outros projetos, que não vai dar tempo de falar todos eles, mas que reforçam como é importante as TICs para que você possa trabalhar melhor com pedagogia de projetos, que você possa trabalhar com pesquisa. Na educação básica, os nossos alunos são capazes de fazer trabalhos que, até pouco tempo atrás, só se você estivesse fazendo um mestrado ou doutorado numa boa universidade. É possível, sim. Não vai dar tempo de eu falar, mas em projetos como a gente fez, do Cidade que a gente quer, que foi uma parceria da gente com o MIT e com o apoio da Fundação Bradesco e outros parceiros, a gente fazia oficinas em que não só o computador, mas outros materiais, principalmente sucata eletrônica, para você abrir as caixas pretas. Os alunos têm ideias incríveis e conseguem fazer projetos incríveis. Então, esse aqui é um projeto que vale a pena ver não só como usar o computador, mas como usar outros materiais, mas não com foco na tecnologia. Eu vou ter uma aula de robótica pela robótica. Não, eu quero resolver problemas, porque a cidade me preocupa. Né? Então, eu tenho um menino que ele quer gerar energia, porque na rua dele não tem energia elétrica. Então, o carro passando, ele tem uma lombada que converte o movimento do carro em energia. E assim por diante. A gente tem um outro repositório aqui, que é o Febrace. Se vocês entrarem no www.febrace.org.br, vocês vão ver o que alunos da educação básica, a partir da 8ª série, o que eles são capazes, ou melhor, da 7ª série, a antiga 7ª série, que agora é o 8º ano. O que eles são capazes? Eles são capazes de aprender a fazer boas perguntas e desenvolver autonomia para buscar e gerar conhecimentos. E a nossa delegação de estudantes que estão sendo selecionados do Brasil inteiro, a gente está conseguindo ser o primeiro país na América Latina nas competições, né, que são projetos de longa duração. Né? Não é assim, 2 semanas antes ele decidiu qual é o projeto dele. É um projeto que ele fica ali 1 ano trabalhando no projeto dele. A nossa delegação tem sido a primeira na América Latina e a 5ª, dentre 70 países. Teve um ano que a gente foi a 3ª, a gente só ficou atrás dos Estados Unidos e da China. E da China a gente perdeu só por 1 prêmio. Mas aqui é só para mostrar como estudantes que têm professores provocadores, que não precisam saber tudo de tudo, mas conseguem provocar e transmitir confiança para o seu aluno, e que, se eles tiverem acesso à tecnologia, olha, não tem limite. Né? Não tem limite para esses alunos. A gente tem outros projetos, por exemplo, de como usar tecnologia em museus. Então, se você faz uma atividade na escola, de repente você está usando algumas tecnologias que podem conversar com o seu celular, lá num parque de ciências, por exemplo, como esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, que eu não vou colocar detalhes para vocês, mas se vocês entrarem no YouTube e escreverem Mário Schember, vocês vão descobrir quem foi Mário Schember, esse brasileiro importante, né? E o que é essa instalação que está num dos museus em São Paulo. Você pode fazer ambientes diversos, não só para entretenimento, mas para educação. Por exemplo, eu posso aprender a pilotar um navio, né, saber atracar melhor um navio sem precisar estar gastando combustível num navio de verdade. E assim por diante. Posso aprender astronomia, né, numa tela pequena, numa tela grande. Depende, se for na escola, né, se for no museu. Ops, eu pulei um, mas... a gente tem uma coisa bem antiga, que foi antes da... Esse aqui mesmo.
antes de 2005, a gente já tinha feito um projeto usando computadores pessoais de como é que a gente podia aprender música, que era uma frustração minha, que na minha educação básica eu não tinha aprendido música. Então, como é que a gente poderia usar a capacidade de um computador de simular sons diferentes, de eu transformar um computador num instrumento musical. Hoje, qualquer desses telefones e devices já faz coisas parecidas, né? E como é que eu posso trabalhar também colaborativamente? Como é que eu posso desenvolver atividades para quem tem problemas, às vezes, de reabilitação motora? Aqui a gente usou uma câmera, a câmera consegue enxergar esses cartões, e se você obstruir um dos cartões, ele gera um som. Então, eu consigo produzir música. E aqui a gente fez uma aplicação voltada à reabilitação motora. Então, a criança motivada a produzir a música, ela tinha que fazer o movimento que a gente queria. Então, tem várias outras coisas que podem ser feitas hoje com a capacidade que vocês têm num celular ou num computador portátil. Tem uma série de outras tecnologias que a gente tem desenvolvido para a área de mobilidade, porque hoje as escolas têm que ser inclusivas, né? Só que as crianças precisam conseguir chegar até a escola. Então, tem uma série de tecnologias que a gente está desenvolvendo que tem que ser de baixo custo, porque a gente não tem o mesmo poder aquisitivo que os países mais desenvolvidos, e essas coisas têm que estar acessíveis. Então, a gente fez uma série de projetos, inclusive, né, de como interfacear se você não tiver nenhum movimento mesmo, né, de como é que você poderia estar dando alguns comandos com o cérebro. Uma outra coisa que foi motivada pelo UCA era você tinha rede dentro da escola, mas lá no condomínio residencial, lá de baixa renda, na comunidade, a rede sem fio não chegava. Então, um dos nossos alunos lá desenvolveu um Wi-Fi solar. Então, é o quê? É um ponto que está levando a conectividade, só que eu não preciso ficar levando o cabo de energia até lá no topo do prédio, que era um problema para a gente. Então, você vai lá com ele, espeta o negócio onde você quer, e você vai ter energia solar, você tem uma bateria, e você tem mais um ponto ali onde você está espalhando a rede. Então, soluções possíveis existem. Se não existirem, a gente tem que inventar. Outra coisa que é super importante, a gente está vivenciando esse negócio de TV digital, né? Mas, para a maioria dos brasileiros, TV digital só ir lá naquela... Não vou falar o nome da loja que vende, mas ir naquela loja e pagar em 24 desculpas mensais a TV mais grandona que a gente conseguir comprar, né? Mas a TV digital tem muito mais do que isso, né? A gente acaba conseguindo, inclusive, nas aplicações atuais, a TV virou um pouco de computador. Dependendo como for, ela pode conversar com o meu celular, e meu celular pode virar um canal de retorno, que vai fazer com que a sua TV converse com o mundo, ou, se eu tiver acesso à internet, via internet, né? A cobertura hoje já está bem grande, mas eu não lembro agora qual é a data exata, mas tem uma data em que a TV analógica vai parar de funcionar. E se a TV digital não tiver cobertura total, o que vai acontecer neste país? Não vai ser a revolução da educação, mas vai ser uma revolução, né? Porque ninguém vai aceitar ficar sem televisão no Brasil, não é? Então, a gente tem que aproveitar esse advento, que hoje já está conseguindo cobrir em torno de 46% da nossa população, porque está pegando principalmente as grandes cidades, mas é um enorme potencial que a gente tem, porque a TV digital brasileira, ela é interativa, tem umas interatividades já funcionando, que se você tiver uma dessas TVs aí mais novas, né, você vai conseguir ver a novela com alguns recursos que talvez alguns não sejam interessantes, mas para algumas pessoas são interessantes. Mas imagine na educação qual o potencial, tanto de uma interatividade que só vem uma informação e que você vai acessar, para saber mais informações sobre o programa que está passando, como uma interatividade que pode mandar de volta alguma informação. Você assistiu um vídeo documentário interessante e você já faz ali algumas perguntas para ver, olha, será que ele entendeu ou não entendeu? E você manda isso de volta lá para o Ministério, para a Secretaria, e você automaticamente já sabe, olha, lá naquela região deu certo, eu consegui transmitir os conceitos, as informações que a gente queria. No outro, não. Então, vamos mandar alguma outra informação. Nos telejornais, já tem muita coisa já implantada também de interatividade. A gente fez um projeto a convite da LG para desenvolver algumas aplicações, porque a TV agora ela é um computador, não é um computador tão poderoso como um desktop, mas ela é um computador lá dentro. Como desenvolver algumas aplicações que, assim como na lojinha, né, de alguns desses tablets, você baixa a aplicação, que você baixe algumas aplicações para a sua TV, que é uma tela grandona, né? Então dá para fazer coisas bem interessantes. A gente fez algumas brincadeiras
3D, então tem um jogo de corrida, mas tem algumas aplicações para aprender música, para aprender português, inglês, para a gente testar esse tipo de potencial. A gente participou de vários desenvolvimentos de hardware também, então, se a gente quiser fazer um hardware diferente para uma TV que vá para a escola, a gente pode fazer no Brasil um hardware diferente, né, que fala assim, não, quando eles estão passando o programa que eu quero assistir, não é a hora que eu estou com os meus alunos, eu preciso fazer uma gravação, alguma coisa. Então, você pode pensar em outras possibilidades. Então, a gente tem várias oportunidades aqui. A internet, às vezes, é lenta, mas se eu tiver um lugar que já está recebendo TV digital, alguns dos conteúdos da Secretaria, do MEC, etc., podem ser transmitidos pelo canal da TV digital durante o dia. E de noite, mais ainda, né, se você não estiver transmitindo nada. E a gente pode explorar isso tanto dentro como fora da escola, né? Por que a gente não manda os nossos alunos assistirem a programação da TV Cultura? Aqui a gente tem uma abertura muito maior ainda. Eu posso ter uma diversidade hoje de programas, porque aumentou a possibilidade de uso da banda, né, que a gente pode... Isso aqui está totalmente ainda aí cru, inexplorado. Outro tema importante é a questão da nuvem. Está chovendo bastante por aí, mas essa aqui é outra nuvem, né? Que um problema sério que a gente tem, toda hora tem que ficar comprando um computador poderoso, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, uma tendência forte é eu não me preocupar muito com esse negócio de armazenamento, processamento, energia, né? Porque, às vezes, eu compro os computadores, na hora que você tenta ligar na tomada, teve escola aí que não pôde usar porque não aguentava carregar todos os equipamentos na infraestrutura elétrica. Né? Então, tem uma série de problemas, toda hora tem que ficar atualizando manutenção, eu não tenho técnico, o professor não tem tempo, etc. Né? Então, a gente tem, assim como os bancos, antigamente os bancos faziam sua própria infraestrutura desses caixas de atendimento. Né? E o que acabou acontecendo? Os caixas não funcionavam, aí eles não ganhavam dinheiro. O que eles decidiram? Não, a gente vai terceirizar isso, a gente vai focar no nosso business, que é o banco, e eu contrato uma empresa para fazer funcionar esses caixas. E ele só ganha se o caixa funcionar, pelo número de transações. Se o caixa não funcionar, não recebe. Né? Então, há uma tendência forte de se migrar para esse tipo de situação também. Não significa que os devices, os dispositivos, não têm que ser poderosos. Né? Mas você consegue outros modelos aqui de tarifação. Então, é desmaterializar aquela coisa para a gente ficar com telas inteligentes de diferentes tamanhos. Pode ser grandona, pequena, uma que eu carrego, outra que eu não carrego, outra que está lá na escola, outra que está em casa. Mas dispositivos e mecanismos de interação que sejam adequados, não só teclado, mas canetinha que escreve, uma série de coisas, ou eu vou fazer gestos, etc., que sejam adequados às necessidades específicas da minha atividade. Então, o foco tem que ser na atividade e a necessidade, a característica de cada usuário. Né? Outra coisa que está muito em voga agora, o MEC não vai comprar dispositivo para todo mundo, por exemplo. Ué, mas por que eu não posso levar meu device? Ele não consegue conversar, né, com o que está na escola? E com a rede, com a nuvem? Bom, aí, infraestrutura, acaba sendo tudo como serviço. O que importa é que você, seja lá onde for, você vai conseguir executar alguma coisa. Se você não tem a tua máquina poderosa, a tua máquina é fraquinha, você vai rodar a aplicação em algum lugar que não importa onde é, e o que importa é que a atividade vai sair aqui. Então, isso é uma tendência muito forte. A gente, lá na USP, já está com uma nuvem implantada, porque o número de usuários que a gente tem lá é muito grande. Já estourei meu tempo faz tempo. Vamos pular aqui. Ups, ups. Bom, voltando para o slide inicial, tudo que a gente tinha dito lá no começo continua sendo muito importante, muito relevante para a gente. Só queria reforçar a questão de comunicação intra e extra-escola, na questão de nuvem, repositórios de domínio público e serviços diversos, né, que possam potencializar o aumento aí da qualidade dos serviços voltados para a educação. Políticas de Estado para que a gente consiga produzir os itens de infraestrutura, instalar e manter os itens de infraestrutura e os 10% para a educação, né, que a gente já está conseguindo conquistar. E essa revolução, ela é possível, e aquelas outras questões que eu já tinha falado para vocês, né, que a gente tem que ter interoperabilidade, a gente não pode ficar refém de um único fornecedor de nada. Né? Se eu não gostei de um serviço A, eu tenho que conseguir ter o direito de migrar para o serviço B que seja compatível. O que a gente quer é isso, né? Uma democratização do acesso
e um ambiente mais criativo, flexível, seja para os alunos, seja para os professores. E, por enquanto, é isso. Vamos ver se vocês têm perguntas. Bom, nós queremos agradecer à professora Roseli. Os desafios são muitos, né? Podemos ver. Mas eles, na verdade, não podem nos deter, né? Tem que nos impulsionar. E aí a gente vai abrir para as perguntas. Você. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Meu nome é Genivaldo, eu sou de Maceió, Alagoas. Eu queria saber se você podia citar alguns problemas que você pode ter enfrentado pelo fato dos alunos estarem levando o computador para casa, ocorrências que aconteceram e como vocês estão fazendo para contornar o problema de o aluno estar com esse computador em casa, poder ser roubado, perder, quebrar. O que você está fazendo para poder contornar isso aí? Então, eu não tenho relatos de todos os lugares, porque foram comprados 150 mil computadores colocados em torno de 300 escolas, e foi feito também um registro de preço para mais 650 mil computadores que devem estar espalhados aí em diversos municípios. Mas, assim, dos relatos em que a gente teve contato direto, ou então de colegas de outros centros de pesquisa que nos colocaram, foram assim, de escolas que sofreram algum tipo de furto, não foi nada violento. Então, sei lá, chegou um lote de equipamentos para uma determinada escola, por exemplo, lá em Guarulhos mesmo, que foi uma escola que a gente acompanhava. Teve um fim de semana que um terço dos equipamentos simplesmente desapareceram, né? Se a trava de segurança efetivamente estivesse funcionando, aqueles equipamentos seriam inutilizados, né? A não ser que seja um hacker, porque sempre tem um jeito, né, de você conseguir. Mas a ideia era que esses equipamentos fossem bem caracterizados como sendo equipamentos do MEC, etc., etc., que se não doer no bolso, tinha que doer na consciência do cara que levou, né? Então, aconteceram alguns episódios desse tipo no Brasil, em diversos locais, alguns no Nordeste também, teve alguns lugares. Mas, porque o que precisa? Você precisa ter um engajamento forte da comunidade. Em lugares onde a comunicação com a comunidade foi bem feita, esse tipo de problema não aconteceu, mesmo sendo lugares mais violentos. Porque a própria comunidade... Teve um caso de uma das escolas que a gente tem contato, que não foi com laptops, mas foi antes, com desktops. Teve um fim de semana que alguém encostou um caminhão e levou tudo embora, os desktops. Mas aí a comunidade sabia quem era, denunciou, e o pessoal foi pego, né? Então, assim, é uma mudança de cultura que a gente precisa e que a gente tem que ter. Esse é o processo de educação, né? As crianças, por exemplo, teve um episódio dentro de uma das escolas que eu tive contato direto, que foi assim, um garoto, como as crianças nos ajudavam a tomar conta dos equipamentos, porque não tinha uma logística na escola para isso, e eles não estavam deixando levar para casa, então tinha que guardar esses equipamentos numa das salas, né? Que é a sala lá do Educom, né? do rádio. E um dos garotos colocou o computador na mochila, né, o laptop na mochila. Aí as outras crianças olharam para ele e falaram assim, olha, se você fizer isso, esse projeto vai sair da nossa escola, você vai estar prejudicando todo mundo, né? Aí ele olhou para eles, tirou o computador e botou de volta. Teve uma escola que a gente teve, acho que em 3 computadores, teve vandalismo. Que, como a tecla era molinha, de um dos computadores que a gente testou, era uma tecla molinha, eles queriam ver o que tinha dentro. Então, eles cortaram com estilete. Mas esse foi um vandalismo científico. Então, a gente fez algumas atividades com eles para ver o que tem dentro, como é que funciona. Então, isso é importante, que até o MIT... Né, quando começou a fazer esse projeto lá da ULPC, eles falavam assim, é legal se fosse um computador que o próprio aluno pode dar manutenção. Então, não ser desses equipamentos que, quando ele quebra, você joga fora tudo, mas que você pode trocar a tela, você pode trocar algum item para que ele também aprenda o que tem dentro, né? Que mais? De violência com crianças, eu não tenho nenhum relato que tenha chegado ao nosso conhecimento que qualquer criança tenha sofrido, criança ou jovem tenha sofrido algum tipo de violência por estar portando o equipamento. A maioria das escolas tem um medo danado de deixar as crianças saírem com os equipamentos. Então, normalmente, as saídas acabam sendo saídas combinadas, né? Que marca, olha, tal dia vocês arrumem um jeito de proteger seus filhos, porque eles vão levar o equipamento. Mas, assim, a maioria, os pais concordam, os pais ou responsáveis pela criança. Tem um outro que é uma escola rural, por exemplo, em Salesópolis, que foi interessante. Eles deixavam as crianças levarem, só que as crianças ficavam perto da escola até tarde da noite, ao invés de ir embora. Por quê? Rede local.
Porque era o único lugar que funcionava a internet. Então, eles ficavam até altas horas ali, enquanto não escurecia, perto da escola. Então, assim, você tem situações de todos os tipos. Você tem, por exemplo, na escola de aplicação da USP, o relato de um menino que ele fala assim, esse computador é muito ruim, o meu celular é muito melhor do que ele. Por quê? Porque a escola de aplicação da USP atende públicos diversificados. Ele atende desde uma criança que nunca tinha tido computador e que, levando aquele computador para casa, foi o máximo, né, de inclusão não só para ele, mas da família, como você tem, às vezes, um que já tem acesso a uma série de coisas, inclusive o celular muito melhor do que o laptop, né? Então, o nosso país ele é bastante diversificado. Essas experiências do pré-piloto e do piloto e de outras que estão entrando, é que nem alguém falou aqui, né? A gente tem que fazer esse tipo de projeto com o avião voando. Né? Você não vai deixar de comprar uma tecnologia porque daqui 6 meses vai ter um modelo novo. Se ele é útil para você, né? A única coisa que eu acho que assim precisa ser pensado é que eu não vou gastar dinheiro numa Ferrari, né? Se também eu não tenho dinheiro para isso, e se o que eu estou fazendo neste momento, né, é um fusquinha. Olha, quais são as atividades pedagógicas que estão planejadas? Né? O que eu já acho que eu já tenho potencial? Então, você vai, né, desenvolvendo. Não espere, não espere. E outra, não fique com medo. Nas escolas que a gente entrou, a maioria dos professores, no começo, fala, não, esse negócio aí é estranho, não é para mim, vai dar mais trabalho. E aí alguns começaram. Aí, quando os outros começam a ver a reação dos alunos, porque não há nada de mais inspirador para um professor do que o quê? De que um aluno que você fala assim, nossa, isso daqui não dava nada por ele, olha o que ele está conseguindo fazer, não é? Motivador. Então, os professores acabam, né, se abrindo e vêm ver como é que é, não é tão difícil assim, né? Porque a tecnologia, para quem é mais velho, essas tecnologias digitais, normalmente, elas são muito ruins ainda. Em termos de interface com o usuário, elas ainda não são boas. Estão melhorando muito, né? Muito. Mas as crianças não têm medo. Né? Você viu aquela foto lá do pequenininho, né? Tem um vídeo na internet que tem uma criança de 1 ano e meio que está com uma revista em papel aberto e a criança está fazendo assim para aumentar a imagem. Então, assim, eles não têm medo, têm tempo e são parceiros excelentes. Bom, fiquei só numa pergunta. Então, o Ministério da Educação nunca sinalizou que haveria uma outra para a gente que participou das atividades aí de pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, teve o pré-piloto, teve o piloto, e, a partir do piloto, dos relatórios técnicos, etc., conclusões vão ser tiradas. Mas nunca nos foi colocado que o MEC compraria equipamento para todo mundo, porque outras ações estão sendo desenvolvidas em paralelo para fazer com que o custo dos equipamentos, etc., que essas coisas possam estar indo para níveis mais aceitáveis. Por exemplo, a conectividade. Comunicação no Brasil ainda é muito cara e de baixíssima qualidade. Né? Então, são políticas aí na esfera federal, estadual, né, e mesmo algumas questões municipais que têm que ser trabalhadas em conjunto. E a gente, como professor, né, a gente também precisa se mexer para a gente mostrar assim, olha, mesmo as coisas não sendo ideais na minha escola, eu já consigo fazer isso, isso e isso. Publicar o que você está fazendo. Ó, se eu melhorar tal coisa, eu vou fazer isso, isso e isso. Porque o que adianta você também investir numa escola que não dá resultado? Né? Para que eu vou colocar uma tecnologia? Mas, por exemplo, naquele caso lá da Fundação Vitor Cívida, que a gente fez a pesquisa, se você pegar ali algumas escolas que já estão fazendo coisas incríveis, com pouquíssimos recursos, né? Se você socializa isso, outras escolas podem estar fazendo coisas semelhantes, e aí sim você injeta mais recursos. Né? Quer dizer, bom, essa é a minha visão pessoal, né? Do Ministério, das secretarias, aí a gente tem que perguntar para os gestores públicos. A gente vai abrir para mais 2 perguntas, porque nós estamos com um tempo bem apertado. Boa tarde. Teve uma hora que eu vi você apresentando um painel solar que você fez a partir de bateria. Eu achei bem interessante. Eu queria saber que você fez o painel solar, utilizou e conseguiu fazer com que guardassem bateria. Eu não sei se eu entendi direito. Não, é que ali a gente precisava conseguir levar o access point, né, aquele equipamento que conseguia replicar o sinal, né, de internet para mais longe da escola, no entorno da escola.
Só que aí a gente tinha que conseguir levar energia elétrica também, né? Porque o sinal já era sem fio. A gente podia colocar mais alguns repetidores que tudo bem, eles iam se comunicar sem fio. Só que energia elétrica a gente ia ter que puxar um gato, não pode, né? A gente ia ter que fazer alguma instalação elétrica que era complicado para a gente. Quem ia pagar, etc, etc. Então aí um dos nossos alunos decidiu fazer esse projeto, que era aproveitar a energia solar, carregar algumas baterias. Aí ele teve que fazer todo o cálculo, dimensionamento. E é claro que se ficar vários dias chovendo, etc., não vai funcionar, mas é melhor ter funcionando por um tempo, né, do que nada. Só dei a título de exemplo. A gente agora está fazendo um projeto daquele tipo para colocar o Wi-Fi em alguns parques públicos, sem precisar estar gastando energia, né, convencional. Aqui, sobre as ameaças que você falou anteriormente, que gera a descontinuidade, a interrupção e a formalização, pode-se formular alguma lei para que os projetos tenham continuidade, mesmo que mude os governos? Então, que de 4 em 4 anos não sejam mudados, mas que tenham continuidade? Então, assim, eu acho que faz parte do nosso processo educacional, né? A gente, eu acho que eu nasci numa época em que a gente foi muito reprimida, né? Que as pessoas não tinham muita voz, mas hoje a gente tem muita voz. É questão da gente saber falar coisas que prestem também nessa voz que a gente tem agora, né? Porque quando a gente pode estar dando sugestões, a gente pode estar se unindo. Existem várias, inclusive nesses trabalhos todos que a gente vem desenvolvendo, volta e meia eu descubro mais alguma oportunidade que existe para as escolas e que, às vezes, a escola não está usufruindo porque não se mobiliza. Tem muitos projetos que vai dinheiro direto para a escola, se tiver colocado no PPP. Colocou lá no projeto político-pedagógico, escreveu um projeto, o dinheiro vai direto para a sua escola. Então, tem várias coisas que já existem, que a gente precisa divulgar melhor e a gente precisa preparar as escolas para poder usufruir. Agora, além disso, se existem coisas que, eventualmente, tem alguma barreira e, por legislação, a gente tem que mudar, a gente precisa tomar consciência disso e fazer movimentos, né, assim como o nosso movimento do Sem Internet, lá do Amapá, para que a gente crie as condições técnicas e as condições de legislação para que as coisas aconteçam. Bom, então a gente vai encerrando, mais uma vez agradecendo a professora Roseli. Nós temos 20 minutos para fazer, né, a troca do público. E obrigada, gente, por estarem aqui. E muito obrigada, professora. Wow.